Bom dia, bom dia, bom dia. Bom, o cenário ainda é o mesmo. Eu hoje estou na minha cidade, na minha casa, e a noite foi bem longa. Enfim, não vou entrar em detalhes. Hoje eu não vou ler, mas eu vou explanar um assunto que eu li em Gênesis 40, quando José ficou preso e com ele quando foram presos o copeiro e o padeiro, e ele teve que servi-los. E um dia ele chegou e percebeu que que o copeiro estava cabisbaixo. E aí ele trouxe um sonho e o sonho ele interpretou. José, ele estava na condição de servo, de servidão. Ele estava designado para servir os presos, junto com os presos, ele estando preso. Então, em muitos momentos, você está preso. E você, em muitos momentos, está designado a servir o que foi imposto. Só que José, ele viu naquela condição, ele viu possibilidades novas. Ele teve um olhar do alto, ele teve um olhar de perceber, né? Ele teve um olhar sobre buscar o que ele queria para aquele tempo. E o que ele fez? Quando o copeiro falou do sonho, ele percebeu, olha para você ver, ele percebeu o ambiente, ele percebeu que ele estava cabisbaixo. Então, em muitos momentos, você não percebe o ambiente. E às vezes Deus quer falar com você no meio da sua agrura, no meio da sua dificuldade, no meio dos seus afazeres, e você não percebe o ambiente. Sentir o ambiente, entender que você faz parte do ambiente, eu digo que é vibrar, né, nessa mesma frequência, é entender o que Deus tem para você. E ali ele interpretou o sonho do copeiro e em seguida o padeiro ouviu e também pediu para ele interpretar e ele interpretou o sonho. E nessa interpretação é muito interessante porque ele estava numa condição de servidão. Então, interpreta o ambiente, interpreta as mensagens que vêm para você, interpreta o que Deus quer para você nesse tempo. Interpreta o que Deus está te chamando para sair desse lugar. Interpreta, perceba, né? Perceba o mover de Deus dentro do ambiente. Não fique só focado na sua própria visão. O mundo espiritual ele vai muito além. O mundo espiritual ele é algo que transcende muito o entendimento da gente. Nós precisamos entender e perceber quem é Jesus na nossa vida. Entender e perceber quem é o Senhor na nossa vida, independente do ambiente. Então, seja como José, na prisão, interprete o que Deus tem para você naquele ambiente. Interprete e não deixe de dizer para as situações, como José diz, quando você estiver, não esqueça de mim. Né? E quando ele estava lá, ele precisou de um intérprete, ele lembrou de José. Então, muitas vezes você precisa comunicar. Comunicar, assim como o ambiente te comunica. Comunique de volta o que você quer para a sua vida, o que você quer direcionar para a sua vida, qual o seu sonho, os seus projetos. Porque estar em uma prisão não te impede de interpretar sonhos. Porque quando você interpreta o sonho de alguém, você sonha que aquele sonho pode ser a chave da sua saída, como a de José foi. Então, em muitos momentos da nossa vida, nós ficamos presos a condições que não tem por que estar alimentar essa cegueira espiritual na gente, né? E aí tem uma parte que diz assim, então diz José, então esta é a interpretação dos 3 ramos, né? Que ele falou que voltaria em 3 dias, ele voltaria a servir a Faraó e sobre o copeiro, né? E foi muito legal porque foi traduzido da terra dos hebreus também, né? Aí diz aqui assim, ouvindo o chefe do padeiro, né? Logo pediu também.
Mas eu queria ver esse versículo aqui, ó. Mas ao chefe do padeiro mandou enforcar. Então José disse na sua interpretação. O chefe do copeiro, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu dele. Ó. Ao final de 2 anos, Faraó teve